Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui, né, para dar início à continuidade dos nossos estudos, né? Estamos no livro Céu e Inferno, né, no capítulo 6, falando dos criminosos arrependidos, né? Já estamos quase findando esse capítulo. E assim, nesse aprendizado, né, colocar em prática sobre a teoria espírita, né, que a gente trabalha com muito amor e carinho, tentando aprender e fazer o nosso melhor, e junto já pedindo orientação dos benfeitores espirituais, para que eles possam interceder junto à nossa leitura, para que a gente possa falar com clareza e simplicidade do nosso entendimento e nossa evolução espiritual, e também agradecer a nossa casa espírita, o Centro Espírita Barçanufo, esse momento que a gente faz de estudo, para pôr em prática e nos tornarmos cada vez melhores. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus e os nossos benfeitores que andam junto a nós. Então nós vamos falar sobre o estudo do espírito de Jacques Latour, que matou o padre, né, e foi decepado, né? Agora vai ter a conclusão, né, que São Luís vai descortinando para nós, né, todos os entendimentos, e agora ele está fazendo esse ciclo, né, para falar do Jacques. Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas frases encerradas nessa comunicação, de toda a comunicação que ele fez, né, de todo o sofrimento que ele colocou aqui, né. Além disso, ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigos, pairando ainda assim sobre a misericórdia divina. A alegoria mitológica das tragédias não é tão ridícula como parece, e os demônios, carrascos, oficiais do mundo invisível, a quem a substituem perante as modernas crenças, são menos racionais com seus cornos e forcados do que essas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado. Quer dizer, ele fala, né, que nem é tudo que parece é tão agressivo na visão, conforme eles relatam, né? Então, às vezes, por eles mesmos se sentirem tão culpados, a situação se torna mais tenebrosa para eles. É nesse sentido que ele está falando, né? E quando, como o Jacques já se arrependeu, né, foi entrando no arrependimento, as coisas foram se descortinando de forma melhor para ele, né? Admitindo-se a identidade do espírito, talvez se estranhe tão pronta mudança de sua moral, e a ponderação já feita de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho e pela hipocrisia, aquilo que eu falei. Ele já estava se arrependendo e ele não era totalmente mau, né? Ele agiu por impulso, né? Não tinha maldade entre si, tanto que ele já se arrependeu logo. Então ele fala, como que pode ter uma mudança rápida? Porque ele se arrependeu com urgência. Esta mudança para sentimentos mais benéficos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual apenas faltava a boa direção. Quer dizer, quando o espírito se arrepende do mal que ele fez, se ele está intuído por uma boa direção, jamais ele ia cometer. Mas como se deixou levar, acabou cedendo ao impulso de cometer o mal. Comparando esta linguagem com a de outro espírito, adiante mencionada, sobre a epígrafe do castigo pela luz, é fácil concluir dos quais seja mais adiantado moralmente, apesar da disparidade de instrução e hierarquia social, obedecendo ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empresta a perpetração dos seus crimes a calma a sangue frio inerentes, as lentas obstinadas combinações, afrontando ainda depois de morto o castigo, por orgulho, e este sofre e não confessa, ao passo que aquele prontamente se submete. Também por aí podemos prever qual deles sofrerá mais ou por menos tempo. Quer dizer, por mais pior que seja a situação, a misericórdia intercede por nós e por todos. Então ele fala que quanto mais o espírito tiver menos orgulho, mais humildade e
mais devoção de querer melhorar, ele vai ser logo assistido e amparado, né? Claro, tem suas restaurações, né, que a gente fala, né, para seguir, mas a permissão de Deus e a bondade nunca vai faltar para ninguém. Diz o espírito dilator: eu sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a extensão dos meus crimes. Quer dizer, ele sofreu muito pela maldade que ele cometeu. Quer dizer, ele continuava vivenciando tanto sofrimento que ele não conseguia sair dessa rede de negatividade que rondava no espírito dele. E isso, umas falanges espirituais acompanhem para que ele não se arrependa mesmo, que faz ele sofrer, para ele não ficar lá, não, você não é bom nada. Então a gente é intuído, né? Então ele fala, quando a gente intui, sai do orgulho, da vaidade, e aí deixa a misericórdia e a bondade agir, a gente vai se transformando. Aí está um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso e o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para se furtarem, e é para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, como doentes que repelem o remédio que há de os curar. E assim procuram iludir-se, aturdir e persistirem no mal. Aquilo que eu falei, se permitem ser intuídos, né, para continuar fazendo mal. Latour chegou a esse período em que se extingue o endurecimento e acaba por ceder, e entra-lhe o remorso pelo coração. O arrependimento o assedia, e compreendendo o mal que fez, vê a sua degradação e sofre por ela. Eis porque diz: sofro por causa desse arrependimento. Na precedente encarnação, ele devia ter sido pior que na última, visto que, se tivesse arrependido como agora, melhor teria sido a vida subsequente. Quer dizer, ele poderia ter sido melhor, né, se ele tivesse aberto a intuição dos bons espíritos. As resoluções para ele, ora tomadas, influirão sobre a sua vida terrestre no futuro. A encarnação que teve, nem por isso ser criminosa, deixou de assinalar um estágio de progresso. E é muito provável que antes de iniciar, ele fosse, na erraticidade, um desses muitos espíritos rebeldes obstinados ao mal. Quer dizer, pode ser que ele esteve nessa situação, fez o mal e acabou a lei de causa e efeito, né? Você vai pela lei do talião, aquilo que você fez, você vai ressarcir e fazer passar pelo mesmo. E muitas pessoas ocorrem a perguntar qual seja o proveito dessa anterioridade de existência, uma vez que dela não lembramos e nem temos a ideia daquilo que fomos e nem do que fizemos. Esta questão está sumariamente liquidada pela razão de que a lembrança seria inútil, visto como de todo apagado o mal cometido, sem que dele nos reste um traço no coração. Também como ele, não nos devemos preocupar. Quanto aos vícios, de que porventura não estejamos inteiramente despojados, nós o conhecemos pelas tendências atuais e para elas devemos voltar todas as atenções. Basta saber que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Quer dizer, nossas tendências, nossos gostos, vamos dizer, nossas decadências, tudo a gente vai perceber que ela vai o quê? Mostrando a inferioridade do nosso espírito, né? E aí a gente vai bastante saber. Olhe-se, né, realmente dentro do espelho e veja você, suas condutas, seu comportamento, se você é ruim, se você é grosseiro, você vai ter um comportamento, você vai falar, nossa, alguma encarnação, algum delito eu devo ter cometido para ser meio arrogante, ser abusivo. Então tudo isso a gente analisa e não precisa querer saber de encarnação. Nós mesmos vamos se moldando e vamos entendendo em nós os nossos defeitos e vamos criando uma melhora para a nossa condição espiritual evolutiva. Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito, por maior que seja o seu arrependimento, as reprovações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado, condenado a tempo ou absolvido que fosse, os antecedentes de Latour
o tornaram um enjeitados na sociedade. Apesar do seu arrependimento, quem o acolheria na intimidade? Entretanto, as intenções que ora panteia como espírito nos dão a esperança de que venha a ser na próxima encarnação um homem honesto e estimado. Suponhamos que soubessem que esse homem honesto fora lator e a reprovação continuaria a persegui-lo. Quer dizer, não adiantaria ele ter uma boa conduta se ele soubesse que ele foi mal. Quer dizer, isso ia atrapalhar ele. Então, não interessa a gente saber o que for. Esse véu sobre o passado é que lhe franqueia a porta da reabilitação, porque pode ser sem receio e sem pejo ombrear-se com mais honestidade. Quantos há que desejariam poder apagar da memória de outro certas frases da própria vida? Qual doutrina que é a melhor que concilia com a bondade da justiça de Deus? Por outro lado, esta doutrina não é a teoria, porém é o resultado das observações. Por certo, não foram os espíritos que imaginaram, porém eles viram, observaram as situações diferentes que muitos espíritos apresentam, e aí procuram explicá-la, originando então a doutrina. Aceitam-nas, pois, como resultados dos fatos, e ainda por lhe parecer mais racional que todas as emitidas até hoje relativamente ao futuro da alma. Não se pode negar essas comunicações. Um grande fundo moral, o qual o espírito poderia ter sido auxiliado nesses raciocínios e, sobretudo, na escolha de suas expressões, por outros mais adiantados, mas a verdade é que estes apenas influem uma forma e não a essência, e nunca fazem com que o espírito inferior esteja em contradição consigo mesmo. Assim é em que Lator poderia ter feito poesia como forma de arrependimento, mas não lhe insinuam contra sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio, quer dizer, somos sempre ajudados, basta que a gente abra os ouvidos e os sentimentos para serem intuídos no bem e não cair em tentação, como diz, né, o nosso Pai Nosso. Em Lator, lobrigaram o germe dos bons sentimentos e por isso auxiliaram na expressão, contribuindo assim para desenvolvê-lo ao mesmo tempo em que ao seu favor implorava a comiseração. O que há mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo desse grande criminoso que se exproba a si mesmo o desespero dos remorsos? Desse criminoso que, perseguido pelo incessante olhar de vítimas e torturado, eleva a Deus o pensamento implorando misericórdia? Não seria isso um exemplo salutar para os culpados? Se bem que, simples desprovidos de fantasmagóricas encenações, compreende-se a natureza dessa angústia, porque elas, apesar de terríveis, são racionais. Quer dizer, tudo que ele fez, tanta questão e a misericórdia de Deus está sempre lá mostrando, sempre a presença na ajuda e no socorro espiritual. Poder-se-á talvez estranhar tão grande transformação num homem como Lator? Mas, por que havia de ser inacessível ao arrependimento? Por que não possui também ele uma corda de sensível? O pecador seria, pois, voltado ao mal eternamente? Não lhe chegaria o fim, um momento em que a luz se fizesse na alma? Então, olha quantas questões ele fala, né? Por mais que seja, tudo é chegado. Todo momento vai ser absorvido pela espiritualidade para ajudar na grandeza evolutiva de cada um. Por isso que ele fala aqui, né? Tudo isso, você acha que nós vamos, por mais mal que seja, vai ser renegado ao mal e numa zona inferior de muito sofrimento eternamente? Não, sempre a misericórdia está lá para ajudar. Era justamente nessa hora em que chegara para Lator, e ali, precisamente ao lado moral dos seus ditados, é a compreensão que ele tem do seu estado,
são os seus pesares, os seus planos de reparação, que o tornam essa mensagem inebriante e instrutiva, e que haveria de extraordinário se Latour confessasse um arrependimento sincero antes da morte, e se dissesse para gerar inumerosos exemplos. Não há quanto tempo a isso. Uma regeneração antes da morte passaria aos olhos da maioria dos seus iguais, por fraqueza, mas essa voz além-túmulo é seguramente a revelação daquilo mesmo que o aguarda. Então quer dizer que se ele se arrependesse antes de ter desencarnado, né, do mal que fez, talvez o processo de sofrimento seria menos, né? Mas tudo é explicado pela doutrina espírita. Por que não lhe ministrar esses sentimentos no cárcere? Ele nos levaria a reflexões, do que, aliás, já temos alguns exemplos. Mas como crer nas palavras de um morto, quando ninguém acredita que para além da morte não esteja tudo acabado? Entretanto, dia virá em que esta verdade há de ser reconhecida. Os mortos podem vir instruir os vivos. Outras e muitas instruções importantes podem ser tiradas dessas comunicações. Assim, a confirmação desse princípio da eterna justiça pelo qual o culpado não basta o arrependimento, mas apenas sendo este primeiro passo para a reabilitação que atrai a divina misericórdia. O arrependimento é o prelúdio do perdão, o alívio dos sofrimentos, mas porque Deus não absolve incondicionalmente e se torna mister a expiação e principalmente a reparação. Assim o entende. Latour é para tanto se predispôs. Se compararmos este criminoso com aquele de Castelnaudary, veremos ainda uma diferença de castigos. Naquele arrependimento foi tardio e a consequentemente mais longa pena. Além disso, essa pena era quase material, e enquanto para Latour era antes moral, porque assim como dissemos, havia grande diferença intelectual entre eles, né? O senhor lá de Castelnaudary, né, que ele assustava tudo da casa assombrada, né? Então ele era muito apegado, então ele demorou muito para ser socorrido. E o Latour não, como ele se arrependeu urgentemente, teve a restauração mais rápida, né? Então cada caso tem uma explicação pela negligência cometida das faltas. Ao outro impunha-se uma condição com os sentidos obliterando pudessem ser feridos. Mas é preciso notar que as penas morais não serão pungentes para todo aquele que esteja em condições de compreendê-las. Podemos interferir a assertiva dos clamores do próprio Latour, os quais não são de cólera, porém antes a expressão de remorsos, de perto seguidos de arrependimento e de desejo de reparação, visando o progresso. Então aqui ele nos enfoca a história de Latour e do homem que assombrava a casa lá de Castelnaudary. Ele assombrava e as pessoas perturbavam, saía correndo e acabava cometendo atrocidades, né? Entrava em estado de loucura e se matava, né? Então ele era um espírito muito rude. Então ele precisava muito tempo a ser lapidado, por isso ele ficou em mais zonas de sofrimento, mais tempo. E Latour não, conseguiu um propósito espiritual de ajuda mais rápido do que ele. Então toda a lei de causa e efeito vai responder conforme a nossa conduta moral e espiritual. Se a gente andarmos bem, menos negligência teremos e fazer com que a nossa desencarnação seja melhor e não precisamos ficar muito tempo nas zonas de sofrimento, de purgação, né? Então é isso, meus irmãos. O nosso livro Céu e Inferno nos fala da justiça divina. E a justiça que nós mesmos queremos para nós é fazer o nosso melhor para podermos evoluir e não ficar vagando e nem perturbando a vida de ninguém, como esse conde fazia naquela casa, né? Pelo apego, que não queria que ninguém entrasse, ter posse do bem material dele, né? Então, quanto mais materializados estivermos, mais sofrimentos teremos, né? Então, que a graça de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre.
e através do amor de Deus, dos benfeitores amigos, rogando sempre a paz, a evolução para o nosso mundo, nosso planeta Terra, e os nossos benfeitores que nos amparam, a gratidão eterna, e possamos sempre estar aqui, agradecendo, louvando e fechando nossa leitura com o Pai Nosso, que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Jesus e a toda a espiritualidade amiga. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja.